Olá, meus irmãos, um bom dia para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, apresentador da mensagem Buscando a Sabedoria. Hoje eu quero falar um pouco sobre amor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3, está escrito assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero usar esse texto para falar um pouco sobre o amor. O amor é um dom de Deus. O Deus é o amor. A essência de Deus é amor. Nada pode mudar a essência de Deus. O ser humano, ele é passível à mudança. Mas Deus, ele a natureza dele é amor. E para tudo existe um ambiente ideal. O próprio Jesus, antes de ressuscitar a filha de Jairo, teve que mudar o ambiente de luto para um ambiente de fé. Isto é alinhamento que nós fazemos, então o Senhor Jesus fez esse alinhamento. Se você não está realizando, ou se não está realizado, provavelmente está muitas vezes num conforto demais. Nós não podemos perder o foco, amados. Porque antes de nós nascermos, Deus já tinha um propósito traçado sobre a nossa vida. Quando nascemos por causa do propósito e não o propósito que nasceu por causa de nós. Estar fora do propósito é estar fora do projeto de Deus. Estar fora do propósito profético de Deus é infelicidade na certa. O propósito profético de Deus ele surgiu desde o nosso nascimento. Ele preparou grande conquista para cada um de nós. As conquistas sem um senso de propósito perde o sentido da própria vida. A ignorância quanto ao propósito leva a cada um de nós a praticarmos o uso deturpado, ou seja, utilizar algo
até que haja um completo esgotamento. Muitos de nós, amados, temos comida, casa, carros, temos amigos, temos nossos pais, nossos familiares, do quais muitas vezes perdemos até o foco, porque desconhecemos o propósito dessas pessoas e por isso muitas vezes agirmos sem compreender que é o amor que nos une. Podemos fazer o que quisermos, mas se não compreendermos por que estamos fazendo, então perderemos tempo. Se der tudo que temos muitas vezes ao pobre, ou entregar o nosso próprio corpo para ser queimado, e não compreender o propósito de fazer tais coisas, tudo movido por amor, tudo que conseguiremos é um corpo morto, amados. Porque estaremos fazendo isso sem um propósito. O nosso propósito, o que Deus quer de cada um de nós, é que haja um vínculo de amor. O que une cada cristão ao corpo de Cristo é o amor. Tudo que nos une, ou seja, que faça que haja um vínculo, é um propósito. Quando nós deixamos de praticar esse propósito, de buscar abundar nesse propósito, quando deixamos ser dominado muitas vezes por aquilo que não é propósito de Deus, ou aquilo que deveríamos praticar, toda a nossa vida sai do seu eixo e passamos a viver alienado do próprio propósito do Eterno. A palavra de Deus nos ensina que Deus é amor e que Ele amou o mundo de tal maneira. Mas a palavra de Deus diz que existe dois mandamentos que devem ser praticados pelo cristão. É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Para que eu venha amar ao meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Ou seja, eu preciso me conhecer. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não amo a minha própria vida. Se muitas vezes eu tenho sido dominado pela ira, pelo ódio, pelo rancor, então eu não estou cumprindo o mandamento divino. Quando nós deixamos dominar pelo aquilo que não é da parte de Deus, então toda a nossa vida sai do seu eixo. A nossa capacidade de produzir fruto, ou seja, de frutificar, depende daquilo que está armazenado dentro de nós. Depende da comida que você come, ou seja, se sua fonte espiritual não for da melhor qualidade, a sua produtividade revelará tudo isso que existe armazenado dentro do seu interior. Quando eu digo que
a nossa capacidade depende do fruto que nós produzimos, estou dizendo na área espiritual. É possível acreditar em algo e pensar completamente diferente. Você se torna aquilo que pensa, não aquilo que acredita. Por isso Jesus pregava o arrependimento. Ele pregava mudança de mente. Ele sabia que os pensamentos exercem mais influência sobre nós que a nossa crença. Então, o nosso pensamento deve ser é, sempre focado naquilo que a palavra de Deus diz. Precisamos então nos revestir. Identifique seu propósito e comece a ser o que Deus quer que você seja. E não a cópia de alguém. Tem muitas pessoas que procuram focar o seu ideal naquilo que o outro é e deixa de viver a sua própria vida. Você tem que viver a sua essência. Você tem que viver aquilo que você acredita ser. Pense nas coisas boas. Liberte-se do seu passado, da vida triste, de amargura, e vença todos os obstáculos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem buscando a sabedoria de hoje. Eu estou encerrando porque daqui a 5 minutos meu ônibus está passando. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Fique bem. Amém?